Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais um vídeo. E hoje eu trago a segunda parte das leituras coletivas de 2022. Conforme falei no vídeo anterior, foi um ano em que eu tive reduzido a minha carga de leitura pela questão profissional, né? Como eu falei, no início do ano eu comecei a ministrar a Introdução à Administração e Contabilidade Tributária dentro de um curso técnico do Estado, o que me demandou então a elaboração das aulas e a leitura do material específico para essa elaboração, o que me fez reduzir então a carga de leitura. Naturalmente, na segunda metade do ano, por causa de um concurso público, eu também tive então que fazer essa redução. Mas vamos lá, que eu tô com a segunda parte, né, das obras que eu vou comentar hoje. Para quem está curioso e não assistiu o outro vídeo, esse ano eu li 16 obras. O grande responsável, né, um dos grandes responsáveis por essa diminuta carga de leitura foi esse livro aqui, né, Contabilidade Tributária, do Osni e do Mauro. Essa obra foi um dos referenciais que eu peguei para a elaboração das aulas da contabilidade tributária e, naturalmente, eu li ela significativamente, né, de cabo a rabo, junto com outros artigos. Então ela entrou como uma leitura porque realmente foi lido de ponta a ponta. Uma obra significativa para quem quer compreender os detalhes da contabilidade tributária nacional. Fica a dica. Ainda esse ano eu li Guerras Secretas. Tem um vídeo aqui no canal, eu já falei, né, e argumentei que foi um livro que não me agradou. Eu acho que a construção da narrativa em relação a forma como é elaborada fica muito vazia. Então, assim, tu sente falta de algo. Eu acho que talvez o que nos falta que sejam os quadrinhos. Então, essa adaptação eu realmente não curti. É uma história que eu achei que tem um potencial interessante, mas da forma como ela foi apresentada, a mim não me agradou. Mas fica aqui. Daí, uma das obras que eu mais me dediquei e gostei esse ano, que é Como Morrem os Pobres e Outros Ensaios do George Orwell. É uma coletânea dele, né, da produção que ele fez durante um período em que ele produzia, né, artigos para uma série de jornais. E aqui tu se debruça com uma série de significativos artigos, né, que vão desde as memórias do processo educacional dele, né, das reflexões, a principal parte da obra, que é os artigos que ele produziu sobre os moradores em situação de rua. Então é muito interessante, ele passa a acompanhar esses moradores e ver toda uma criação institucional do Estado que dificulta, limita e oprime essas pessoas em vez de ajudar. Então é muito interessante quanto o Eric Arthur Blair, né, o nosso George Orwell, nos traz essas questões lá do século passado que até hoje, infelizmente, permeiam nossa realidade. Fica a dica, Como Morrem os Pobres é uma obra significativa, a gente leu no clube de leitura e eu recomendo muito, muito mesmo. Tem vários artigos aqui e cada um melhor que o outro. Ainda esse ano eu li sobre a questão da moradia do Engels. Friedrich Engels tem a obra dele aqui no canal, um vídeo onde eu abordo de maneira mais significativa os detalhes da obra, vocês podem lá ver. Mas basicamente ele desconstrói algumas ideias, né, da social-democracia, talvez podemos dizer assim, sobre a questão da difusão das casas, né? Ele vai dizer que isso é mais um instrumento de controle do que propriamente de liberdade do trabalhador. Então ele faz um questionamento sobre a forma como se discutiam as questões da moradia lá na Alemanha, lá na Inglaterra, na França, né? E chega à conclusão que só a ruptura com o capitalismo é que pode construir uma condição real de moradia plena para o trabalhador. Então fica muita dica, né? Uma ótima obra do Engels. Ainda esse ano eu também li esse livro sobre a violência da Hannah Arendt, uma obra significativa em que ela discute a relação entre violência e poder. Ela chega a uma série de conclusões aí dessa relação conflituosa, né, dessa relação de que muitas vezes a violência é utilizada como um instrumento para se chegar ao poder, mas que ela pode destruir o próprio poder que ela ajudou a construir. Tem um vídeo aqui no canal onde eu comento mais minuciosamente essa obra, fica a dica, leiam, deem uma olhada. Ainda esse ano, também do Engels, eu li A Origem da Família, da Propriedade Privada e da Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Uma obra interessantíssima, né, que aborda como se construiu essa família, né, esse modelo patriarcal de família, né, como se construiu essa ideia de propriedade privada, a quem ela serve, para que ela serve e qual é o papel do Estado, né, nesse processo como um todo. Então, uma obra muito significativa. Tem um vídeo aqui no canal onde eu entro mais nos detalhes da obra e vale muito, muito a pena. Entre essa obra e aquela outra do Engels, essa aqui, sem sombra de dúvida, é muito, muito importante. Super recomendo. Leiam essa obra, vale muito, muito a pena. Ainda esse ano, eu li esse livro que a Vitória me emprestou, que é O Mundo de Aisha, que é uma série de histórias de mulheres lá do Iêmen, histórias reais, que foram retratadas em quadrinho, né? E que abordam todos os dilemas e dificuldades que as mulheres enfrentam lá, dada a questão religiosa. Então, como vocês podem ver, é uma arte magnífica. Tem um vídeo aqui no canal comentando essa obra, acho que até da Vitória o vídeo.
vale muito a pena, procurem, deem uma olhada, e ao mesmo tempo que é triste, tu vê também as difusas formas de resistência que as mulheres realizam lá para enfrentar toda a opressão e o machismo no dia a dia. Fica a dica, uma obra interessantíssima, curtinha, que vale muito, muito a pena. Os cachorros gritando aí, ó. E, por último, mas não menos importante, eu ganhei essa obra da Vitória. A gente foi assistir no final do ano passado, se não me engano, o filme dos Eternos, e daí esse ano ela me deu muito, muito legal. Olha, ela é muito grande e tem uma coleção de todo o arco deles aqui. Olha que bonito, ó. Uma arte, né, bem interessante. Então é uma obra muito bonita, é uma obra que traz uma história que, ao meu ver, ela parece um pouco datada na realidade que ela foi produzida. Eu acho que isso aqui é da década de 70, se não me engano, 80, 70. Então, assim, tem algumas coisas que para hoje em dia a gente fica meio assim, sabe? Pelo menos eu senti, tá? Mas ainda assim é uma obra muito bonita que valeu a pena, tá? E eu acho que a base de fundo disso é aquela ideia dos deuses serem astronautas, né? Ou seja, de que aquilo que a gente cultou como deuses, na verdade, eram astronautas que semearam a vida na Terra. Que é a ideia que move essa concepção dos Eternos aqui. Mas é interessante. Fica a dica. Claro, se tiver que escolher entre o Mundo de Aisha e Eternos, super recomendo o Mundo de Aisha. Mas ainda assim, Eternos é uma obra interessante. Me cativou, mas não me apaixonou. Então, temos aí. Essa é a segunda parte das leituras do ano. Conforme eu falei no vídeo anterior, foi um ano em que eu li muito menos do que eu estou habituado a ler, dada a questão de concursos, dada a questão das novas disciplinas que eu estava ministrando. Então eu espero que agora, assumindo esse concurso que eu passei em 2023, que eu tenha maior tranquilidade para ler mais obras, né, para poder me debruçar mais significativamente. Então fica a dica para quem está perguntando como começar, o importante é começar. E uma segunda dica é participe de um clube de leitura, porque isso te incentiva muitas vezes a ver a mesma obra com um outro olhar. Às vezes tu lê e diz assim, bah, mas chato isso. Daí tu vai pro encontro, tu debate e tu, bah, eu não tinha percebido esse ponto, o que tornou a obra mais interessante. Então o clube de leitura ajuda a incentivar esse processo de ampliação da carga de leitura, esse processo de aproveitamento da própria obra. Fica a dica. E é muito simples. Se você não tem um clube, crie o seu clube. Reúna amigos que gostam de ler, marque encontros, vão em cafés, conversem. Tudo isso só ajuda, né? Então, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir e nos seguir também lá no Instagram. Até a próxima, pessoal!